Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olha só, quem está fazendo uma palestra aqui agora é o Rogério Boeri, que é gestor de crédito estruturado da Bradesco Asset, e também o caboclo é ex-subsecretário de Política Agrícola e Negócios Ambientais do Ministério da Economia. É isso aí, vocês vão acompanhar, claro, tudo que está rolando aqui nesse Fala Carlão que começa daqui a pouquinho. Quem já chegou chegando aqui agora foi o Rogério Boeri. O Rogério Boeri, até tem uma cola aqui para falar do homem, porque ele é gestor de crédito estruturado da Bradesco Asset, e a gente vai desenhar tudo isso para vocês. Mas o caboclo foi ex-subsecretário de Política Agrícola e Negócios Agroambientais do Ministério da Economia. Então pensa um caboclo que entende a economia, vamos ver se ele ajuda a gente a entender um pouco mais. Você tá bom, Rogério? Tô bem, Carlão. Prazer estar falando contigo aqui. O prazer é meu, viu, rapaz? Escuta, você trouxe um pouco da sua prosa aí, falando um pouco sobre, desvendando um pouquinho esses mistérios todos da economia. Para quem não teve aqui, eu queria que você me resumisse qual foi a mensagem que você traz aqui hoje. A mensagem é uma mensagem de otimismo para o agronegócio brasileiro, que apesar de estar passando por um momento turbulento, com preços, especialmente o preço da soja baixo, etc. O meu ponto aqui, e é o ponto que a Bradesco Asset acredita, é que a médio e longo prazo, o agro brasileiro vai continuar sendo o melhor negócio do Brasil, porque o mundo precisa dos alimentos que nós produzimos e nós estamos numa posição privilegiada para suprir o mundo, essa demanda mundial por alimentos e energia verde. Toda vez que eu olho esses números lá para frente, né, que a gente dá um passeio sobre esses números, principalmente de macroeconomia, e a gente não está ficando falando. Eu, aliás, para dizer a verdade, você nem perco tempo mais com conjuntura, né, porque conjuntura não dá para ficar perdendo tempo com isso. E o agricultor brasileiro, pecuarista brasileiro, é gente que está por gerações nesse negócio, né? O pessoal que sabe o que faz. Existe aquele movimento que o agricultor brasileiro, o pecuarista brasileiro, eu acho que da porteira para dentro, ele é o melhor do mundo. A gente tem que desenvolver esses instrumentos da porteira para fora. O Plano Safra, quando ele surgiu na década de 70, foi o primeiro movimento nessa direção. E o produtor brasileiro hoje já sabe como usar o Plano Safra. O que nós queremos agora, porque o Plano Safra não cabe mais dentro da agricultura brasileira. A agricultura cresce muito mais rápido que os recursos. Segundo o Márcio Lopes de Freitas, lá da OCB, ele falou: Carlão, o Plano Safra não dá para 10% das nossas necessidades. Doutor Márcio sabe o que fala, ele é um grande amigo meu, ele sabe o que fala. Não sabe? Então agora é hora do agricultor brasileiro também se voltar para o mercado de capitais, onde ele vai ter esse financiamento que está faltando no Plano Safra, simplesmente porque o governo não tem condição de acompanhar o crescimento do agronegócio, que é muito grande. Mais uma vez, o mundo precisa do agronegócio brasileiro, que vai continuar crescendo. Agora, vem cá, você trouxe umas novidades aí do Bradesco. Queria que você me falasse um pouquinho como é que, dentro dessa leitura, qual que é vamos dizer assim, a bandeja do Bradesco, aí, a série de opções do Bradesco para ajudar o produtor nessa hora aí. Nós trouxemos aqui exemplos de 2 tipos de investimento. Que tem o produtor rural como cliente do crédito do Bradesco. Como é que funciona? É o nosso Fiagro. Nosso Fiagro, ele não é para comprar CRA. O nosso Fiagro é para emprestar diretamente para o produtor rural. Ele vai na revenda, faz as compras dele, a gente paga a revenda com o dinheiro dos investidores e o produtor assina uma CPR em favor do fundo. Então, o fundo fica credor do produtor rural. Então, esse é um tipo de investimento. Agora, o produtor rural, ele gera riqueza para o país. Sim, então, ele tem que acumular a riqueza dele também. Sim. Então, nós apresentamos alguns fundos, como fundos de debêntures incentivados, debêntures de inflação, para o produtor rural defender aqueles recursos que tão duramente ele conseguiu ganhar, enfrentando todas as intempéries que o produtor rural tem que enfrentar para fazer a produção
que alimenta o mundo. Ô, Rogério, o seu trabalho é um trabalho, eu acho até de convencimento, né? Que o produtor rural, como você falou, ele é tão bom da porteira para dentro, mas ele precisa começar a, vamos dizer assim, a destinar um tempo importante para ele, para falar um pouco de gestão e para gerir, para ser bom também na hora de vender os produtos. Ah, isso é importantíssimo, porque uma coisa é você ser bom plantando, criando, mas você tem que amplificar essa facilidade que o brasileiro tem para fazer isso e fazer isso gerar frutos os melhores possíveis. Então, você tem que ter um perfil de investimento, de gestão, que seja compatível com a riqueza que você está gerando. Não só com a riqueza que você está gerando para você, não. Você está gerando riqueza para o Brasil e para o mundo. Então, você merece ter uma administração profissional dos seus recursos que permita você desfrutar desse trabalho duro que você tem no dia a dia, sol a sol aí, com a sua lavoura, com a sua criação. Maravilha. Escuta, para fechar nossa prosa aqui é o seguinte, seu copo como anda para frente aí? Como é que é? O seu copo tá cheio, tá meio cheio, meio vazio, como é que anda seu copo? Agora o meu copo está meio cheio para cheio e enchendo. O rapaz é economista e trabalha na Ágora, a Ágora que é a corretora do Bradesco. Você tá bom, cara? Eu tô bem, cara. Obrigado. É um prazer estar aqui hoje na feira, representando o time da Ágora Corretora, o time do Bradesco, com vocês aqui, passando um pouco de conhecimento pessoal, né? O que a gente consegue trabalhar ali no mercado de bolsa. Desmistificando um pouco esses números aí, né, gente? Porque é o seguinte, o Giancarlo trouxe exatamente isso. Ele veio mostrar aqui um pouquinho, dar uma clareada nas possibilidades de investimento que estão ao alcance do produtor rural. O produtor rural, como aliás falou o Rogério para mim, gerador de riquezas, né? Ele gera muita riqueza, por um lado ele demanda capital, por outro ele gera riqueza, é preciso investir essas riquezas e para investir bem precisa ter profissionais por conta disso, né? Você, escuta, antes de falar, você começou a estudar esse tema há quanto tempo? Cara, eu estou no mercado tem quase 8 anos já, né, envolvido no mercado de bolsa, lidando com esses mercados futuros, mercados agrícolas futuros, né, e lidando também muito com o investidor, seja uma empresa, seja uma pessoa física, que necessita de algo que a gente consiga construir ali via mercado de capitais, né, via mercado de bolsa. Você precisa traduzir. O seu trabalho, se eu entendi, tentar traduzir um pouco da economia, um pouco do que aconteceu, um pouco da conjuntura atual, para tentar adivinhar o que vai rolar no futuro. Você entendeu muito bem, é exatamente isso. Boa parte do nosso trabalho é conversar no dia a dia com aquela pessoa que é cliente, que é produtor, que tem uma necessidade de se proteger de movimentos adversos de preços ali nos mercados que produzem, né, da economia real, um produtor de soja, de gado, de milho, entender o que ele está pensando, entender qual que é, de repente, a necessidade de manejo de risco dele, se defender contra uma queda do boi, uma alta do milho, de repente se ele for uma pessoa que tem confinamento, né? E junto a isso, junto com o que a gente tem conversado com outros participantes do mercado, entendido com os analistas qual que é o cenário para esses mercados, levar para ele as ideias que fazem mais sentido para ajudá-lo a mitigar esse risco e, de repente, ter uma produção com um pouco mais de sossego, né? Se eu entendi também direitinho, um pouquinho num slide que você colocou ali, a gente tem, vocês lá na corretora, tem, vamos dizer assim, o cardápio, é um cardápio que passa pela B3, que é a única bolsa do Brasil hoje, né? E que passa, portanto, por mercados de ações, derivativos, etc, etc. E também tem os negócios que são, vamos dizer assim, do próprio banco, que vocês chamam lá de tesouraria. É um pouco isso? Explica quais são as opções. Basicamente é isso, né? A gente acessa os mercados da B3, né, da Bolsa Brasil, da Bolsa Brasileira, que são aqueles que eu citei ali, soja, espelho Chicago, boi gordo, milho, etanol, café. E aí da parte dos índices financeiros, né, o dólar, que muitos produtores têm às vezes alguma dívida em dólar, algum ativo em dólar, índice Bovespa, juros, enfim, esses ativos que são ali diretamente negociados por nós mesmos
e a eventual demanda de ativos que não são negociados na Bolsa Brasileira. Por exemplo, um trigo, um algodão, um açúcar, que são ativos que não estão na Bolsa Brasileira, a gente consegue acessar sim via tesouraria, leva a demanda para a gente ir lá, a gente vai estruturar, vai entender a demanda do cliente, vai estruturar se é defender contra uma queda, defender contra uma alta nesses mercados e levar essa operação para o trade externo, offshore, né, lá fora, lá nos Estados Unidos, na Bolsa Americana, e espelhar isso para o cliente aqui dentro. Quer dizer, na verdade vocês são uma espécie de alfaiataria financeira, é isso? Cara, é perfeito, é isso aí. Se você entendeu muito bem e sabe traduzir dessa maneira, quem sou eu para dizer o contrário? É exatamente isso. O Roberto, que está aqui do meu lado, vocês conhecem, o Roberto França, diretor de agronegócio do Bradesco. Rapaz, casa, você viu que estava gente de pé lá, né, Roberto? Não, acho que a gente está, além de stand, equipe, assessoria cliente para financiar máquinas, crédito rural, financiar investimento, enfim. A gente está trazendo todo o Bradesco para a feira de agronegócio, né? Então, o que você viu agora foi a Bradesco Asset fazendo uma apresentação, falando um pouquinho do posicionamento da Bradesco Asset. Na verdade, o Rogério Boeri, que foi secretário de planejamento, hoje é o gestor de carteiras estratégicas, estava fazendo essa palestra. Enfim, então, o Banco Bradesco, na sua plenitude, começando a vir para a feira, falar com o produtor rural, trazer opções, seja para financiamento, seja para investimento, seja para seguros e seja para gestão de portfólio. Rapaz, eu fico feliz com isso, porque a gente tá... O Bradesco é patrocinador aqui do nosso programa Fala Carlão, vocês acompanham isso desde, sei lá, faz 4, 5 anos. Mas, Roberto, isso aqui é uma vitória sua, né? Porque essa turma que tá vindo aqui tá dando a cara para bater aqui, e eu acho que isso tem um pouco a ver também com essa filosofia do Bradesco atualmente, né? Que é rodar mais, né? Eu fico feliz, eu não considero vitória, porque é um posicionamento que a gente sempre teve, a gente só está movimentando mais, né? Amanhã a gente tem de novo a diretoria executiva aqui na Agro Brasília, tivemos a diretoria executiva lá na AgroTeams. Você vê, segunda-feira à tarde, os estandes normalmente são mais vazios. O estande do Bradesco está movimentado, tem vindo cliente, tem vindo, enfim, interessados em saber o que a gente está fazendo na feira. Então, é um pouco isso. Acho que a gente aumenta a visibilidade, né, mostrando que o Bradesco, de fato, está no agronegócio e toda a órbita desta operação começa a funcionar. Então, é isso que a gente está promovendo. Legal. E você tem ajudado, né? Porque a tua cobertura é o que também dá ressonância a tudo isso. Escuta aí, já falei lá com o Rogério Boeri, vocês acompanharam aí, falei também com o menino Giancarlo lá da Ácora. É exatamente isso. O Bradesco, eu até fiz essa figura de linguagem. O Bradesco tem uma bandeja muito grande a oferecer para o empresário rural, que também é gerador de riqueza, como me disse o Rogério, ou seja, precisa investir o seu dinheiro, e também ajuda e auxilia muito fortemente quando o produtor precisa do dinheiro, né? O Bradesco tem todos os produtos, seja de empréstimo, gestão de carteira e derivativos, tesouraria. O que a gente está dando é visibilidade isso agora, né? Então, o que o Jean da Agro estava comentando são as travas, são os derivativos que garantem preço, seja para subida, seja para preço quando cai. Né? Depende quem está na posição, se é o produtor esperando o preço subir ou se é o que compra insumos esperando o preço cair. Então, enfim, os derivativos estão aí, são muito usados e a gente está dando visibilidade que a gente faz também. Assim, dar visibilidade a tudo que o Bradesco tem. E agora o agronegócio está conhecendo todas as nossas potencialidades. Maravilha, Romero, parabéns, viu? Essa é mais uma Agro Brasília, são 15 anos. 15ª Agro Brasília, a gente está aqui desde 2017. Rapaz do céu. Segundo o presidente da feira que a gente encontrou há pouco tempo atrás, na época era o Ronaldo. E ele comentou o seguinte: foi duro convencer vocês a vir para cá, viemos com uma operação pequena, né, um standzinho mais simples, e hoje você vê, estamos com um stand de mais de 200 metros quadrados, várias empresas, vários departamentos ou várias ligadas do banco aqui dentro também. Então, assim, viemos para valer, a Agro Brasília também está no rol das grandes feiras, das grandes feiras agropecuárias. Amanhã vem um vice-presidente, então, enfim, estamos levando toda a diretoria executiva para o Brasil inteiro para falar de agronegócio. Show de bola, gente. E nós começamos essa cobertura aqui, essa cobertura da Agro Brasília promete, né? Primeiro dia, primeiras horas aqui, a gente já tem tanto conteúdo para mostrar para vocês, então vocês fiquem ligados aí, porque tem muito mais Bradesco na Agro Brasília. Roberto, obrigado. Obrigado, e a gente ainda vai filmar lá na torre
Lá na caixa d'água que a gente colocou lá a nossa marca também. Fizemos isso da última vez, lembra? Lembro, eu morro de medo porque eu tremo, a altura não é muito bem a minha praia. Mas vamos lá, né? O Roberto tá falando, a gente vamos nos desafiar, vamos para o novo. É isso aí, gente. Fala Carlão na prateleira de cima do agro brasileiro. Valeu! Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.